Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje 17 de agosto de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no final da manhã desta segunda-feira, mas um programa inédito, fresquinho para você, através do nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através de aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, DSI TV e CDN TV, através das nossas redes. Está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, mas que a gente vai estar interagindo com vocês ali. Direto aqui pelo 14, mas também horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou lá no nosso canal no YouTube. Uma bancada especial nessa segunda-feira para a gente começar a falar mais um pouquinho de eleições, já que tem sido o assunto. Ouvimos alguns dos candidatos, os pré-candidatos a prefeito de Novo Hamburgo nas últimas semanas. Temos mais pré-candidatos a ouvir no momento em que começam também as convenções, né? Vamos falar nos próximos dias de direito eleitoral. Hoje vamos falar um pouquinho de contabilidade eleitoral. Está com a gente o Emerson, que é um especialista na área. Sua empresa, que fica aqui no Rio Grande do Sul, é uma das maiores do Brasil na área de contabilidade eleitoral. E com a gente também os experts em eleições de Jair Krummenacher e Luiz Fernando Rodenbusch. Luiz Fernando Rodenbusch é candidatíssimo a síndico, né, do seu prédio e ao Conselho Municipal de Cultura, é verdade, Fernando? Muito boa noite, Fernando Rodenbusch. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, boa manhã, não sei, né? Madrugada pega também, tá tudo certo. Segunda-feira de madrugada é muito importante isso. Mas muito bom dia, boa noite aos telespectadores. Então, sim, vamos estar, se tudo der certo, representando a setorial do teatro nas eleições do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Novo Hamburgo. Eu e o Ribas, do Grupo Luz e Cena, é uma chapa, de uma certa forma, né? São duas pessoas que sempre são escolhidas. E nesta semana, no próximo final de semana, teremos as eleições para o conselho, né? Acho que vai ser bem legal. O pessoal está se movimentando bastante, a classe artística, que está sofrendo muito com essa pandemia, está muito preocupada com tudo e, de uma certa forma, solicitaram a minha volta assim também, modéstia à parte, para a gente melhorar um pouquinho mais as coisas, ainda do que já está. Ô, Fernando, a impressão minha, tu tá de bigode, hein? Bigode? Aonde tu tá vendo bigode? Eu tô com a impressão, assim, de que tu tá de bigode. Olha ali, o Fernando tá de bigode mesmo, Dejair. Eu acho que ele vai fazer o vadinho. O que tu acha? Barba mal feita. 2 dias que eu não faço a barba, já acontece isso. É bigode. Eu acho que tu vai fazer o vadinho. O que tu acha, Dona Flor e seus dois maridos? O que tu acha? Ou só se aquelas duas fizerem comigo, as mesmas que fizeram com o vadinho. Ai. Carol Castro ou Sônia Braga? Qualquer uma das duas, tá bom? Ô, Fernando, sabe quem é que é candidatíssimo a um lugar no meu coração pro resto da vida, hein? Silvestre. Silvestre Stallone? Acho que não é o sobrenome dele, viu? Acho que é um sobrenome um pouco mais acima da Itália ali. Eu tive lá adorei o convite, né? Tive lá prestigiando o restaurante Picada São Paulo fim de semana. Quase não fui embora, viu? Eu pensei em ficar, se quiser atender a semana inteira, eu pensei em ir ficando, assim, viu? Terrível, né? A gente pega um solzinho na parte de fora ali, senta por aí. Bom demais. Grande abraço para o Silvestre, que certamente vai estar assistindo o programa hoje aí também. Está sempre na nossa audiência, né? Acompanha a gente pela internet lá, né? É uma figura, um baita pescador. Ele não é mentiroso, mas que é um baita pescador.
Dejair Krumen, tu gosta de Eisbein, Deja? Não. Então tá tudo certo. Mas tem churrasco também, tá? Além de... Da comida alemã é uma das coisas que eu não como. A minha mãe era apaixonada. Eu também Mas sou eu vou apaixonado. nos restaurantes de comida alemã para comer o bolinho de batata. Ah, claro. O garçom ele cansa de da cozinha trazer bolinho de batata. Se fosse permuta, eu ia ter que passar o programa todo falando deles. Hein, Deja, tu é chamado então alemão batata, é isso? Tu é o legítimo. Tudo bem contigo, Dejair Krumen? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Agora de volta, depois de inúmeras negativas que eu te dei. Tu tava te achando, né, Dejair? Não, é que Valorizadíssimo esse passe aí. não, coisa nenhuma. É que eu tava com o cabelo desse tamanho. Barba por fazer. Eu saía na rua de máscara para ir ali na farmácia e voltava para ninguém me ver. Estava realmente enclausurado. E aí tu ligava nesses dias, né? Que eu não tinha feito a barba. E aí eu arrumava uma desculpa. Daí um dia eu disse, tá, eu vou falar a verdade para ele. Né? Eu queria dizer para o Fernando que ele uma das missões que ele tenha como candidato e vai ser eleito, a dupla é muito boa para o Conselho de Cultura, é desburocratizar aquele conselho, né? O conselho, nos 2 anos do mandato, eles não conseguiram distribuir a verba do Fundo Cultura, que é um fundo que a prefeitura é obrigada a depositar de um percentual do orçamento do município, e os editais acabaram saindo no final do ano, em dezembro, quando todas as produções já estavam encerrando as suas apresentações, eles ainda não tinham feito o edital para a distribuição dos recursos. Então, Fernando, a meta é desburocratizar aquele povo, né? E parar de exigir ofício, né? Para pedir uma reunião tem que fazer um ofício em 10 dias, com aquele papel carbono que não se usa mais, sabe? Tá muito assim atrasado o nosso conselho. Eu fui membro do conselho que está se despedindo, como membro suplente, o Márcio, né? Que era o titular. Márcio Filber? Exatamente. Maurício. Maurício. O irmão do Márcio. Maurício. E na quarta reunião, eu chutei o balde e não fui mais. Porque eles levaram um dia 15 minutos para discutir se iam fazer um ofício ou não para pedir uma reunião com a comissão de licitação da prefeitura. Aí depois eles levaram mais, depois de aprovado, então, que iam fazer o ofício, eles levaram mais 10 minutos para discutir quem ia levar, para decidir quem ia levar o ofício lá em cima. Aí eu levantei e disse, só me dá esta merda que eu levo e não precisa fazer reunião, e o ofício vai levar um ofício até a prefeitura. E enchi o saco e saí. Tá, Fernando? É a tua meta. Tem meu apoio. Eu já estou em campanha faz tempo, né, para que tu assumas lá junto com o Ribas. Era a dupla que eu apoio desde antes da abertura do edital. Então, muito boa noite, que eu esqueci, ou muito boa tarde. Então, como? Teatro não é mais prioridade, então, de abrir? O teatro passa... Não, isso é a minha matéria da noite hoje. Tá? Deixa isso para depois. Então, muito boa noite, que eu comecei sem cumprimentar. Boa noite para vocês três aí. Muito prazer estar com o Emerson aqui também, que fez contato conosco para falar sobre esse trabalho dele na área das eleições com a questão da contabilidade. É isso. Muito bem. A minha abertura foi maior que a minha participação. Vamos receber o Emerson Maia. Muito boa noite, Emerson. Bem-vindo. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Tudo bem contigo? Vou seguir a linha do Rodenbusch. Eu vou dar o boa noite, o bom dia e o boa tarde.
Do Jair também. Agradeço muito a oportunidade. O título que tu me deste de especialista, olha, fiquei bem lisonjeado, mas ainda sou estudante de contabilidade. Tenho também administração no currículo, mas especialista é um pouquinho... Mas fico feliz com a denominação. Agradeço muito. O E teu pelo escritório espaço. é uma referência, né? Digamos que a Escritório. empresa não é, Emerson. A Essente Jus é uma empresa de Tucunduva, do estado do Rio Grande do Sul, no norte do estado do Rio Grande do Sul. É uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, mas que começou com um processo robusto de expansão ali por 2016. Hoje já somos uma das maiores empresas de contabilidade eleitoral do país, quem diria Tucunduva, né? Com uma empresa com mais de 700 e poucos associados. Bem no interior do estado, na cidade que eu digo que tem 6.000 habitantes, mas eu agora são 6.001, né? Então eu fico muito feliz de estar podendo participar desse projeto junto com o meu diretor, o Guilherme Stum, e os demais colegas. Quero dar uma saudação toda especial aos nossos associados aqui no Vale dos Sinos, Vale do Paranhana. Na verdade, a gente está presente em todos os estados da federação. Mas aqui na Vale dos Sinos e Paranhana, eu tenho o maior carinho, porque eu sou, na verdade, eu nasci em Redentor, mas me erradiquei em Novo Hamburgo. Então, eu quero deixar uma saudação especial a todos os nossos associados de Essente Jus, que são de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Esteio, Porto Alegre, Nova Hartz, enfim, aqui o pé da serra, onde eu estou, aqui é Dois Irmãos. E eu quero deixar esse forte abraço para todo mundo aí, agradecer a oportunidade. E é isso aí, estou à disposição. E obrigado pelo título, Rodrigo. Foi muito generoso. Tu hoje agora está em Dois Irmãos, é isso? Sim, eu vim visitar minha família. Eu tenho ficado 30 dias, basicamente, lá no escritório, porque tem muito trabalho. E venho ver a família aqui a cada 30 dias. Aí fico uns 2, 3 dias com a família e retorno para o escritório. Ô Emerson, a contabilidade eleitoral ela tem várias especificidades, né? E a gente sabe o quanto ela já foi pegadinha para muito político, né? Olha, eu vou te ser bem honesto, essa resolução 23.607, na minha opinião, ela foi um instrumento fantástico para tentar combater, e eu acho que a gente vai se aperfeiçoar. Nada vem assim, como eu posso dizer, sem o tempo, sem novas tecnologias, pessoas pensando coletivamente, mas essa resolução 23.607, ela já nos traz esse gatilho para começar a segurar essa questão da corrupção, que eu acho que sempre foi um grande problema nesse processo eleitoral. Não que ela não esteja presente nos demais anos, mas no período eleitoral tu esquentava a nota, tu tinha um monte de coisa que tu podia fazer. Hoje essa resolução estabelece vários critérios para que isso não possa acontecer. E a nossa empresa fez todas as adequações necessárias para poder atender os nossos clientes finais, que são os candidatos, os partidos políticos, atender eles de forma segura, para que eles não corram nenhum risco de passar 40 dias fazendo campanha ou com a pré-campanha 90 dias fazendo campanha e chegar lá na frente e não conseguir assumir por uma questão de não cumprir alguns critérios estabelecidos na resolução 23.607. Porque uma coisa é o caixa 2. É um problema que a gente encontra. Um enorme problema. O outro é essa questão de tu ter lançamentos que de fato não existiram, né? É uma nota fiscal de uma gráfica que nunca existiu, é uma nota fiscal de... Enfim, são vários os artifícios que muitos partidos políticos ou muitos candidatos usam ou usaram, e a gente fica descobrindo isso depois, né? Normalmente... a atual chapa vencedora da eleição presidencial ainda está com seu processo em andamento no TSE e sempre é um processo bastante burocrático, lento, de afirmação, gente querendo encontrar furo, para realmente rediscutir politicamente. Há muito tempo as eleições elas vêm sendo judicializadas, não só pelo critério contábil, né, mas tudo que for possível discutir judicialmente vem sendo um artifício, uma artimanha dos pares políticos, né, Emerson? É verdade.
Olha, eu vou te ser bem franco agora, no meu ponto de vista, a gente sempre teve dificuldade, o brasileiro, na verdade, sempre teve dificuldade de trabalhar com a tecnologia do seu lado, né? Hoje, ela é mais do que necessária, né? Como eu posso dizer, para a gente não ter que enfrentar esses problemas que a gente historicamente enfrentou, o processo de digitalização de todo o processo contábil vem como uma barreira para que esse processo de corrupção não aconteça. Para parar de... Hoje, a figura do contabilista, ela não é aquela figura que aparece no final da campanha para simplesmente vou lá arrecadar minha pastinha. Para fechar a conta. Para fechar a conta. Ou fechar os buracos que estão ali, as lacunas que ficaram no período eleitoral. Então, a digitalização desse processo é algo fantástico, é algo extraordinário. E quem consegue contratar, se associar, porque não existe só nossa empresa. Eu vou falar da minha empresa porque eu não posso vender o peixe dos outros. Eu respeito todos os meus concorrentes, mas a nossa empresa está respeitando todos os critérios estabelecidos pelo TSE, vem se adequando e buscando tecnologia para isso, para não ter retrabalho. A gente tem uma política de zero papel, já desde o início, desde 2018 a gente já tem essa política de zero papel. Quanto menos papel, melhor. Até porque papel é uma coisa que tu digita, tu redigita, tu transforma. Então, digitalizado, salvo ali, é quase impossível de tu burlar. Então, a gente vem se adaptando, buscando tecnologia para ter lisura, cada vez mais lisura, que eu acho que é o anseio do povo brasileiro. Em cada eleição que a gente possa ter mais tranquilidade, eleger que essas pessoas que sejam eleitas de forma legítima, que respondam ao anseio do povo no voto, sem abuso de poder econômico, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece da história da nossa boa e velha política brasileira. A gente continua tendo aí, durante a eleição, a obrigação de fazer duas prestações de conta, mais a prestação de conta final, X tempo depois da eleição, pagamento só em cheques ou transferências, como é que está funcionando essa burocracia, e tudo digitalizado também, né, para que não se tenha aí um retrabalho por parte também dos auditores, depois do TRE, dos TREs, dos CSE. Hoje, eu vou dar um cronograma para isso, até para a gente não se perder. Hoje, tu tem duas maneiras de arrecadação. Aliás, tu tem três possibilidades de arrecadação, não, de financiamento de campanha. Uma é a arrecadação via robô, vaquinha eletrônica, financiamento coletivo. Pode usar esses três nomes, que é tudo a mesma coisa. São todas derivações de uma ideia só. A gente, que é a Essente Jus, a gente tem um robô de arrecadação. Então, os seus amigos... Quando fala robô, dá medo, Emerson. Tudo certinho aí. Não, nosso é homologado pelo TSE, foi o maior... Foi a plataforma que mais arrecadou em 2018, chegando de cada R$4, a gente arrecadou R$1, chegando a quase 32 mil doações que passaram por dentro da nossa plataforma. A cada R$4 arrecadados em todo o Brasil, R$1 foi arrecadado por dentro. Exatamente, por dentro da nossa plataforma. Então a gente fala com muito orgulho, não deu problema nenhum. Então a gente fica bem orgulhoso de poder trabalhar com uma ferramenta que funciona, que traz lisura para o processo. Vamos voltando ao script. Robô de arrecadação, que é o nosso, da Essente Jus, vaquinha eletrônica, que são alguns dos nossos concorrentes, mas o termo, como eu falei, ele se define como financiamento coletivo. São seus amigos, parceiros, seus pares doando para te ajudar na campanha. Tu tem o fundo partidário, que o partido recebe mensalmente para manutenção do partido. Alguns partidos reservam a parte isso para a campanha. Nem todos conseguem, porque o valor aí não é um valor muito expressivo. Tem o FEFEC, que muitas vezes também não chega em todos os municípios, porque o FEFEC, enfim, eles priorizam onde tu vai ter majoritário e onde tem possibilidade maior. Os partidos, eles têm seus critérios, estabelecem seus critérios. Eu não entro nesse mérito, porque cabe a cada partido também definir isso, e direcionam o fundão, né? O tão chamado fundão, o FEFEC, e recursos próprios.
como tu pode utilizar? Agora tu não pode usar de maneira... eu separei 50 mil reais e eu vou usar na minha campanha. Não, desculpa, tu não pode. Tem valor estabelecido, o valor teto, limite, é até 15 mil reais. Então, tu não pode exceder esses 15 mil reais. E tem mais uma coisa, isso é no global, desde doação que veio via fundão, rearrecadação do robô, mais os teus recursos próprios. Só pode utilizar 5% do que tu declarou de imposto de renda em 2019 para te autofinanciar na campanha. Na campanha. Então, 5% limitado a 15 mil? Sim, exatamente. Então, posso ser bilionário. Não, pode exceder. Mas daí tu vai pagar um percentual sobre o excesso de gastos. Entendi. Que ninguém quer, né, pagar isso aí. Eu penso dessa forma, né? Tem algumas pessoas que não se importam porque, enfim, tem condições. Mas a limitação dos gastos, ela é importante para quê? Para ti não ter abuso de poder econômico, né? Até porque daí, se tu vê lá um candidato, o limite de gastos, por exemplo, do município, tem alguns municípios que chega a 100 mil reais, tu pode gastar os 100 mil reais, entendeu? Sem problema algum. Mas daí, o auditor vai olhar lá, mas por que se o cara declara, o outro eleito comprovou que gastou 10 pila, esse aqui gastou 100? Vamos investigar melhor isso. Essa é a parte boa do processo digitalizado. Tu tem essas informações de uma forma mais rápida. Tu consegue auditar isso de uma forma mais rápida. Veja, Fernando, a gente tem a oportunidade aí de fazer uma blitz antes de chegar à eleição, né? E acompanhar aquelas campanhas milionárias, com muitos cabos eleitorais, com muito material na rua. Evidentemente que o uso de materiais também ele é cada vez mais reduzido, né? Mas ainda poderíamos placas, ainda poderíamos uma série de itens, jingles bem montados, né? Não que precisa de um caminhão de dinheiro para isso, né? Nosso amigo Tobias Falcão faz jingle, por exemplo, e é bastante acessível, mas a gente sabe que tem gente que investe aí uma produção hollywoodiana, né? É uma boa oportunidade para a gente fazer escolha também, né? Aquele candidato que tem muito interesse econômico, muito aporte de grana, a gente fica se perguntando por quê, né? Tem alguma coisa atrás disso, né? Então não é de graça que o dinheiro vai cair do céu para fazer uma campanha eleitoral, né? Como diria um político muito famoso, os interesses. Velho Bruno. Vamos citar partido político, mas o termo é conhecido. O linguístico conhece também. E aí não expressa não expressa o conteúdo da campanha. Exatamente, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. É outra figura famosa que usou esse termo. Não é, Emerson? Sim. De curva para o mundo, então, é isso, né? É mais ou menos. De Redentora, que eu sou natural de Redentora, me radiquei em Novo Hamburgo. Agora fui parar lá entre a Xuxa e a Gisele Bündchen. Aqui, ó. Eu estou cheio de papelzinho, toda hora eu tenho que escrever, eu sou da velha geração, aquela que preciso ver no papelzinho, escrever a coisa. Que raio, o que eu vou fazer agora com essa mudança aqui toda? Rodrigo, eu sou um acalento para ti. Eu trabalho da mesma forma. Eu trabalho com computador, 2 telas de computador na minha frente e um caderno e uma caneta. Eu não sei trabalhar de outro jeito. Tá bom. Vamos entregar também aqui. Ó. Que droga. Tá certo, Fernando. Tamo junto, Fernando. Tamo junto. Ô, Fernando, dá medo quando o candidato tem milhões e milhões para gastar, Fernando? Dá medo, dá muito medo mesmo. A gente fica preocupado, né, principalmente com a questão do fundão, né? Eu lembro que no início da pandemia, alguns políticos fizeram a colocação de que seria interessante passar o fundão, né, esse dinheiro que tem no fundo dos partidos para a pandemia, para a saúde, né, e tal. E alguns partidos não quiseram passar de jeito nenhum, né?
preocupados, claro, com as suas eleições, com as suas campanhas e tal. Eu até nem sei como ficou isso, se alguns partidos puderam fazer, outros não, nenhum fez. Como é que ficou isso? O Novo fez desde sempre, né, Deja? O Novo desistiu, não vai usar a verba. O Novo desde o seu início, ele abriu mão do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Eles já anunciavam desde o início, desde a criação do partido, e agora está confirmado, já quando começou a distribuição, eles não pegaram o fundão. Porque são dois fundos, né? O fundo eleitoral e o fundo partidário, né, Emerson? Exatamente. São duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. O eleitoral diferentes. é para o período eleitoral, o fundo partidário acontece ao longo dos anos, ao longo dos 4 anos. Exatamente. Emerson, uma pergunta que eu tenho, uma dúvida, por exemplo, é permitido que os partidos, por exemplo, o cara está no governo, está dentro do seu partido, ele pode ter do seu salário um valor para o partido, uma porcentagem, digamos assim, para o partido, que é Legalmente, isso não tem nenhum fundamento legal. Tem acordos feitos internos. Eu não entro nesse mérito, até porque eu não sou jurista. Mas, legalmente, não tem nenhum gatilho dentro da legislação que determine isso. Os estatutos partidários preveem, né, Fernando? Eles preveem, mas, como eu gosto de dizer, eu não entro nesse mérito porque... Eles preveem e é ilegal. Tem um caso forte desse que está rolando no país, que é a tal da rachadinha do senador Eduardo Bolsonaro. Né? Exatamente. Essa rachadinha já derrubou ministro, já derrubou presidente da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, já derrubou vários ministros, né, porque o presidente Bolsonaro não quer que chegue na família dele essa questão, né? Então, a mais latente que nós temos é essa, né? É a tal da rachadinha. Mas, o Deja, eu trabalhei na Assembleia Legislativa em Porto Alegre nos anos, eu não vou dizer quando, porque senão vão descobrir os meus... Mentira, foi lá foi no governo foi na legislatura que o Copete, deputado Américo Copete, foi deputado. Eu fui chefe de gabinete dele. Todos os deputados faziam rachadinha. Todos. Tá? Por exemplo, o meu salário, eu posso entregar, porque o Copete até já morreu, o meu salário era dividido por 5. Tá? Eu era o titular da conta e tinha mais 4 contratados com o salário. 4 beneficiários. 4 beneficiários. E todos faziam assim, todos. E hoje tem prática da rachadinha registrada em cartório. Que eu sei de um deputado que é meu amigo, que é federal, que tem a rachadinha registrada em cartório. O dinheiro todo do gabinete vai para um fundo, e esse fundo é que decide, tem um presidente, um tesoureiro e tal, que decide até quanto vai para o subsídio do deputado. E o resto, aí paga o salário dos contratados, do escritório remoto que tem em Porto Alegre, seus funcionários, aluguel, etc, etc. Ô, Deja, mas são coisas diferentes aí. Aquilo que é o valor que vai para o partido, a contribuição partidária, né, para despesas de partido, que é uma coisa que o PT já chegou a ser, diziam, né, 30%, mas todos os partidos tinham aí 3%, 5%, 7%, 10%. Né? Eu respondi a pergunta do Fernando na sequência, né, que se ainda existe, se existia ou não existe, existe. Mas eu acho que, né? Aí, bom, a gente aí tem que pensar se isso está dentro do custo Brasil e o quanto isso deve ser combatido ou deve ser disciplinado, organizado, né? Uma coisa é o fundo para a política, outra coisa, Fernando, é para contratar mais gente, que nem o Deja estava falando aí, ele com um salário de contratava 5 pessoas. Bom, aí a gente tem
muitos exemplos em Novo Hamburgo, inclusive, antes quando tinha só... Socialmente era muito bonito. Do ponto de vista social. E a parte que tocava para mim ainda era bem legal. Viu? Para te ver como tem grana. Claro que hoje o político pode escolher, né, Deja? Ele pode dar um salário X para um, Y para outro. Em Brasília, pelo menos, é muito escalonável isso, né? E a outra coisa, né? E a outra coisa é esse fundão interno que ou vai para a próxima campanha do político, é uma situação, que talvez seja ilegal, mas talvez não seja antiético ou imoral se você é contratado sabendo que isso vai acontecer, não sei. Agora, a pior de todas, né, a mais deslavada de todas é aquela que vai para pagar conta do político, né, do político, da família do político. Então, quer dizer, todo mundo no gabinete contribui, ou seja, o político não bastasse o seu salário, que para os padrões brasileiros não é pouco, ele ainda tem a obrigação de ajudar a pagar várias das continhas do político, fazendo com que o seu salário fique quase limpinho para a construção de patrimônio. Na Assembleia, naquela época, era basicamente usado na campanha. Eles chamavam de a verba do mandato. Verba do mandato. Verba do mandato. Então, nós todos contribuímos para uma conta do mandato. Que o deputado nem via. Quem administrava essa conta era o tesoureiro desse grupo que representava os funcionários do gabinete. Então, fala aí, Emerson. Eu acho que tu trouxe um muito importante, que tu fez uma observação muito importante. Por que não regulamentar isso? Por que não buscar um mecanismo de... Assim como é uma hipocrisia e um puritanismo, né? Bobo, né? É uma falsa moral, a gente não precisa disso, né? A gente não precisa disso mais. A gente está, agora voltando à contabilidade, estabelecendo critérios para quê? Para acabar com a corrupção. É isso que é o anseio do povo brasileiro. Por que a gente não regulariza, a gente não regulamenta, que isso exista e que seja de acesso de todos os eleitores, que eles possam saber o que tem ali nesse fundo, de que forma ele é gerido e tal. Por que não? Por que a gente não pode ter acesso a essas informações e isso se torne um mecanismo legal, com lisura? Tu levantaste, essa tua indagação foi muito importante. Eu acho que a gente tem que ir avançando. A gente avançou agora com relação ao processo de contabilidade. Vamos avançar mais. Essa tua sugestão achei muito pertinente. Tomara que alguns deputados estejam ouvindo isso. O assunto está tão bom. E tragam esse debate. A gente passou longe do nosso tempo aqui do primeiro bloco. Agora, se olhar para o relógio aqui, já estamos com 33 minutos. Precisamos fazer uma pausa. Vamos retomar essa questão de financiamentos. Vamos falar de lobby. Brasil, o lobby não é legalizado, todo mundo conhece os lobistas do segmento do boi, do segmento do agronegócio, do segmento da indústria X, Y e Z. Infelizmente, isso não é... Oi? Da fé. Então, vamos conversar sobre a eleição que o PMDB teve, né, da pré-candidatura, a pré-convenção, apontando o presidente Márcio Líderes como pré-candidato a vice da prefeita Fátima, na sua chapa. O Fernando quer falar também da BR-116, em Dois Irmãos, estava fechada ontem, não teve chance das pessoas pararem na beira da estrada para tomar chimarrão. Ontem não, todo mundo não tinha mascarado e nem sem máscara ontem na BR. E vamos conversar mais um pouquinho desse robô de captação, o quanto isso pode ser uma solução para pequenos, médios e grandes nomes dessa eleição 2020. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom.
Fone 3597-1465. A agenda de 2020. Guardou algumas, já prevendo. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava aí dando risada, né? O Dejair está preocupado porque não vai ter Réveillon esse ano, né, Deja? É que, e não tendo Réveillon, a gente não vai conseguir entregar o ano, né? Aliás, um ano que não existiu, né? Pensou nós não sair de 2020, que horror. E vem em loop. O Fernando que está vendendo a agenda de 2020. Tá a tua agenda, Fernando? Barbadinho. Eu acho que o Rodenbusch tem contato lá na China, né? Ele deve ter guardado esses negócios já de caso pensado. Eu acho que é a agenda dele que ele pensou em ocupar, encher em 2020, que não deu tempo mesmo, não deu condições de encher mesmo. Senhores, a gente conversava no primeiro bloco sobre algumas evoluções acerca do direito eleitoral, da contabilidade eleitoral mais especificamente, né? E das possibilidades. Discutimos um pouco como será esse processo dentro desse ano, né? Dessa eleição 2020. Teremos eleição, né? Já estamos com o calendário eleitoral a pleno vapor, estamos aí. No sábado, o Deja fez a referência e gostaria de conversar um pouco sobre isso, né? No sábado, dia 15, venceu uma importante etapa desse calendário eleitoral, tanto de afastamento das pessoas, quanto da questão da possibilidade de utilização de anúncios, de divulgação por parte de quem está ocupando espaço no poder público e será candidato à reeleição, por exemplo. As normas são bastante restritivas. As pessoas que serão candidatas a vereadora, a prefeito nesse pleito e que tinham um programa de televisão tiveram que se afastar, né, para poder concorrer. Então a gente está aí com contagem regressiva para 15 de novembro, a grande festa da democracia. Para alguns, uma obrigação, um fardo, né, uma coisa que já estão pensando que vão votar em branco, que não adianta eleger ninguém. Eu recebi ontem uma peça publicitária do Burger King, acho que da eleição anterior ou da outra ainda, que dizia, sabe, você vai votar em branco? Ó, tá aqui o seu X, então. E era o seu hambúrguer que era só, na verdade, 2 pães, não tinha nada dentro. Não, você está dando aí se você deixa eu escolher, tá aqui o que você tem direito. Ou seja, ou a gente faz a nossa escolha, ajuda no processo, seja ativo na sua determinação, participativo depois na cobrança, ou o que vai acontecer é ser governado por aqueles que gostam de fazer parte desse processo eleitoral, já diziam os antigos, né? Um pensamento aí que tem mais de 3.000 anos. Dejair, terminou então, dentro do calendário eleitoral, terminou a possibilidade da comunicação, ficou bastante restrita a comunicação dos políticos, né, Deja? Sim, das inaugurações, inaugurações e tal. O que é, Fernando? Me permite só uma perguntinha rápida. As pessoas, os pré-candidatos que eram ou não, ainda podem trocar de partido? Não mais. Agora, não mais. E nem entrar novos candidatos ainda. Não. Desde 5 de abril, eu acho, Fernando, foi a data limite. As pré-listas foram registradas, né, e agora, depois da convenção, então,
os partidos encaminham as listas definitivas dos candidatos a vereador, e a prefeito e vice e tal. Mas tem até metade de setembro, né, Deja? As convenções. O PMDB fez sua pré-convenção, né? São pré-convenções agora. O que eu queria falar em relação a essa determinação do dia 15 é que a nossa prefeita, atual prefeita Fátima, não vai inaugurar a reforma do Centro de Cultura. Ela conseguiu, né? Eu acho que ela vai para o Guinness. 4 anos, um mandato inteiro, e ela não fez a reforma do Centro Municipal de Cultura. É uma vergonha, diria aquele cara da TV antigo aí que falava. Tu não conseguir um administrador de um município do tamanho de Novo Hamburgo, com a verba que Novo Hamburgo administra, não conseguir fazer uma reforma. O teatro não foi desmontado e feito de novo. É uma reforma. Tá? Então, dona Fátima, eu vinha dizendo desde o primeiro dia do mandato, me chamaram de chato, eu fui parar na lista negra da prefeitura, eu não tinha outro assunto para falar, a não ser falar só no tal do Centro de Cultura, e agora está provado a incompetência dessa administração, que não conseguiu terminar uma reforma de um teatro. Os trabalhadores da cultura de Novo Hamburgo tiveram que ir para Campo Bom, para Sapiranga, para São Leopoldo, para outros municípios. O Fernando teve que transferir o festival de teatro, de esquetes de teatro dele para Campo Bom, depois de 26 anos em Novo Hamburgo, porque foi perseguido pela administração, tá? Porque ele era de outro partido e ia ser candidato a vereador naquela época. E o teatro continua fechado. Agora, ouvi de bastidores aí semana passada que o secretário da Cultura, o Ralf Cardoso, promete, tão logo termine a epidemia, a inauguração e a abertura do teatro. Como se sabe que a epidemia... Se sabe não, tem-se informações de que ela vai ainda até o final do ano, no mínimo, com todos os cuidados que a gente está tendo. A administração Fátima Dauti vai encerrar esta administração sem inaugurar o Teatro Pascoal Carlos Magno. Então, era isso que eu tinha para dizer. Me chamaram de chato e não fizeram o teatro em um mandato inteiro. Obrigado. Ou seja, é que podiam, né? Podia só começar a operar, não precisa fazer inauguração, só entrega para a gente começar a usar, né? Claro. Os bombeiros, a culpa foi dos bombeiros, foi da empresa que não licitou, foi de não sei quem que não sei o quê. Chegaram a dizer que o problema não é o teatro, o problema do PCI dos bombeiros, que o problema era no Centro de Cultura, no prédio. O prédio do Centro de Cultura está aberto 4 anos do mandato. Se o risco era no prédio, correu o risco de morte quem trabalhou lá. Porque se pegasse fogo no Centro de Cultura, não tinha por onde sair. Tem uma única saída no Centro de Cultura, que é pela escadaria. O Teatro Pascoal Carlos Magno, mesmo do jeito que está, tem 5 saídas de emergência. 5. Eu faço esvaziar em caso de sinistro. Mas, mesmo assim, não funcionaram. Vai acabar, não pode mandar, o teatro continua fechado. Bem, o Emerson, fala um pouquinho para nós como é que funciona esse robô aí. É um robô do bem, né? Esse robô é do bem. Esse robô é, como eu posso te dizer, não é operado por indianos, chineses, etc. Assim como se levanta dentro da CPI. Né? A ideia do robô tem sido muito denegrida
por conta exatamente das fake news, mas a gente sabe que o robô tem qualidades de tu usares robôs, Sim, né? sim. Como é que ele funciona exatamente? Como eu falei, ele é um desses mecanismos de arrecadação que hoje estão homologados pelo TSE, são um dos poucos homologados pelo TSE, né? Então, com ele tu pode te fazer valer de buscar doações para que a tua campanha tenha lisura, tenha, como eu sempre ressalto, né? Seja uma campanha de objetivo, assim, no par de arrecadação, que os recursos entrem de forma lícita para dentro da tua campanha. Na adesão desse robô tem outro mecanismo bem bacana que eu gosto de citar. A gente dá um site para o candidato na adesão desse robô de arrecadação. Ele é um site simples, que é de uma página só, entendeu? Onde porque Facebook, WhatsApp e Instagram, ele já está tão poluído, com todo respeito a quem está usando, vai ter que ser usado, é inevitável isso, mas eu, pelo menos, eu já estou já está cheio ali de tanto convite, de tanta mensagem que eu entrei. O nosso robô de arrecadação tem esse diferencial. A gente oferece um site para o candidato colocar suas propostas, fotos, gravar vídeos, para interagir diretamente com o seu eleitor. Além na contratação do nosso robô de arrecadação, a gente está montando agora um santinho virtual, que na hora de tu acessar o site, tu já vai ver um link ali tu já vai ver uma janela com o número e a foto do candidato. Porque como a gente está pregando o zero papel, a gente está trazendo essas ferramentas e utilizando essa tecnologia para desenvolver melhor esse processo de adequação, como eu posso te dizer, trazer essa nova realidade para a política. Desculpa ser assim tão redundante, que eu estou tentando buscar palavras para descrever isso aí, porque é um processo completamente novo. Então, a gente está na vanguarda. Ele é chamado de robô por ser um meio digital ou por ter uma ferramenta de garimpagem também? Não, porque a gente fez como eu posso te dizer, ele vai ser disparado pelo próprio candidato que contratou, então ele não faz esse processo de captação aleatória. Ativa, não. Exatamente, não ele faz porque... a partir da demanda do candidato. Exatamente, vai ter uma lista, vai mandar o link e vai dialogar com seus pares. Uhum. Essa é a proposta do nosso robô. O robô, a gente acabou utilizando o termo pela uma pesquisa de mercado que foi feita. Estava em alto o debate sobre o robô, mas por que o nosso robô não pode ser bonzinho? A gente não pode demonstrar que essa ferramenta pode ser, então. Foi a partir de uma pesquisa. Exatamente. Vamos desmistificar essa coisa ruim, entendeu? Vamos trazer uma parte positiva para isso. Então, foi aí que nós chegamos ao nome, que está fazendo o maior sucesso hoje, certo? E eu acho que... Oi. De candidatos famosos assim do país, deputados federais, presidente, senadores... Já utilizaram, Já utilizaram assim, com vocês? Senhor, vou começar pelos presidenciáveis de 2018. Senhor Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. Os 3 presidenciáveis. Eduardo Leite e o governador de Santa Catarina. Nosso estado aqui, Reis e Paulo Paim. Nós fizemos tanto a contabilidade quanto a arrecadação. E 400 deputados estaduais. Os dois, Emerson. Fizeram a contabilidade dos dois. Dos dois exatamente. Sem problemas, não tivemos nenhum problema na prestação de contas, nenhuma... E outro diferencial nas empresas, né? A gente acompanha do início ao fim o processo contábil, né? Se tiver alguma diligência, a empresa vai estar presente ainda nesse processo contábil, não é simplesmente ir lá, entreguei meu pendrive e acabou meu trabalho, entendeu? O trabalho a gente acompanha desde 2016 ainda, porque a empresa começou em 2016, a gente conseguiu nem todos os escritórios conseguem fazer isso, a gente conseguiu fazer a contabilidade Marquesan
E quem foi para o segundo turno naquele período? O Marquesan. O Sebastião Melo, a gente fez a contabilidade dos dois naquele período, de 2016. Então é uma empresa idônea, uma empresa que trabalha com lisura, não direciona de forma alguma o trabalho, que a gente desprende é igualitário para todos os candidatos técnico, que nos... né? Exatamente, exatamente. Emerson, tu falaste das 3 formas de captação, né? Emerson, Dejair e Fernando. A gente fica se questionando sempre sobre essa prática norte-americana e também conhecida em outros países, né? Regulamentada, inclusive nos Estados Unidos e em outros países, que é a prática do lobby, né? Então, ou seja, você é candidato do segmento tal, do grupo tal. Antigamente falava, né, Dejair Krumenan, do PRBS, né, que era do partido da RBS TV, do grupo RBS. Uma vez, uma palestra do Barrio Nuevo, na Fevale, ele perguntou, vocês acham, então, que o presidente vai lá na redação, né, que o Cirós desce lá na redação e vai lá dizer como é que a gente deve falar as coisas para o nosso público? Eu, muito naturalmente, espontaneamente, sentado no meio da plateia, disse sim, acho que sim. Todo mundo olhou para mim, mas tudo bem, foi muito espontâneo, eu juro que foi. Porque, evidentemente, não que a gente imagina que seja uma prática normal, mas a gente acha que é uma prática comum e lamentável. Foi na época que tu era presidente da União dos Estudantes, assim, rebelde? Não, isso eu já era bem grandinho. Eu já era bem grandinho, já tinha passado. Mas ainda tinha os resquícios do movimento estudantil aí dentro dele. Da seriedade, viu, Emerson? Da honestidade intelectual, porque existe um puritanismo, e é isso que eu queria provocar em vocês. Um puritanismo que me choca, porque a gente sabe que debaixo dos panos a coisa rola frouxa. E as pessoas enchem a boca para dizer que não é assim. Sim, algumas coisas serão assim, são assim, e é lamentável que sejam dessa forma. O moralismo de Gogó, como outra figura conhecida da política fala, no país, o moralismo de Gogó ele é muito utilizado hoje em dia. Eu acredito que agora com esse mecanismo aí de tu não poder doar da pessoa jurídica não poder doar, tu tira um pouco. Claro que tu não vai barrar 100%. Acho que é um processo que ele vai evoluindo. E a gente também é responsável por isso. Tanto eu, Jair, Rodenbusch, todos nós, leitores, que todos nós somos eleitores, todos nós cumprimos o nosso papel de fiscalizar e cada vez mais tu mesmo que fizeste uma provocação muito interessante, porque não regularizar a questão dessa rachadinha, já que esse termo que foi usado aí, que causou tanta polêmica, e a gente sabe que já é usado há muito tempo, já foi mencionado em outras oportunidades, e que não se cria um mecanismo para que a gente possa também ter acesso, controlar. Então, eu acho que a gente está num caminho certo. Só que a gente precisa ter consciência disso. Eu sou a favor de alguma rachadinha em termos, né? Quando ela é para a construção coletiva de uma ferramenta partidária. Exatamente. Não para o benefício do político, tá? Eu acho isso deplorável. A gente viu, felizmente, vereador em Novo Hamburgo caçado por conta disso, deputado caçado por conta disso. Eu estava trabalhando na Assembleia naquele período, então, quando aconteceu esse episódio. Que não se elegeu por causa do escândalo que veio à tona, com raiz aqui em Novo Hamburgo, né? Então, felizmente, as coisas caminharam para isso. Um ex-presidente da Assembleia que está sob júdice o seu mandato, né? Por conta também de uma decisão exatamente nesse sentido. Então, a gente caminha a passos lentos, mas para um futuro melhor. A favor ou contra o lobby, Deja? A favor ou contra o quê? Lobby. O lobby? Eu sou contra. Não tem lobby da agricultura, não tem lobby do teatro, não tem lobby para nada. Não tem lobby para nada, né? Eu sou da maioria. Votou a maioria que ganhou, né? Não tem lobista. Estou contra Fernando. mesmo. Deixa eu só fazer uma observação para o Fernando, antes dele responder. Fernando, como é que está a tua campanha? Tu já contratou o Emerson para captar recursos? Eu estou pensando aqui, rapaz. Olha, estou pensando, de repente, em robô, só que teatros, o pessoal bota o U no meio,
cuidar isso, né? O pessoal está muito preocupado com o roubo. Aí vai dar roubo. Fica tranquilo, Rodrigo, que a empresa realmente é uma empresa de muita seriedade. Tu vai cada vez ouvir falar mais dela pela seriedade que ela tem. Mas que bom, eu estou muito contente, estou prestando muita atenção mesmo em relação a isso. Em relação à lobby, eu acho que nós não vamos conseguir fugir disso, sabe? Acho que há uma certa necessidade de algumas pessoas, principalmente de como liderar as outras pessoas e tal, desde que seja o lobby bom, o lobby para o bem. Eu acredito no lobby. O lobby tem uma força muito grande, principalmente quando ele vai para causas sociais. Eu acho que não deixa de ser um lobby quando a gente está fazendo um trabalho para uma causa social, de uma criança que está precisando de determinado medicamento. Mas daí é campanha, Fernanda, aí é campanha, para uma campanha de solidariedade. Né? Eu acho que o lobby que é a mesma coisa de tu furar a fila no banco. Ou tu furar a fila na espera de um exame de mamografia, por exemplo, o exame de próstata. Ele é sempre defensor de uma ideia do interesse econômico, né, Dejair? Do mercado fumageiro, do mercado da criação de armamentos, da defesa da agricultura, da defesa da agropecuária, da defesa do ferro, da Bíblia, né, da bancada, o boi da bala da Bíblia, que se fala sempre, né? O lobby da bala, né? Não da bala de chupar, da bala de atirar. Matar mesmo, né? E aí o que tu fala, Fernando, para mim é a solidariedade, que eu sou. Se não fosse a solidariedade, eu acho que o país não teria, as pessoas nesse país não teriam suportado, né, a pandemia, né? Porque o que tem de gente passando fome ainda poderia ser triplicado não fosse a solidariedade do brasileiro. Né? Então, isso que eu falo, eu acho que é solidariedade, não é lobby. Tá? Dejair, Fernando, no último sábado o MDB fez sua pré-convenção, apontando seus candidatos a vereador, né, a sua chapa, a proporcional, e também apontando o nome de Márcio Líderes, né, um nome que ganhou muita força nos últimos meses, sobretudo nas últimas semanas, desbancando figuras históricas do partido, aí, como o ex-vice-prefeito e atual vereador, né, quarto mandato do vereador Raul Cássio, que não deve ser candidato à reeleição também à vereança. Os outros dois vereadores, Jorge Luz e Gerson Petef, do MDB, e desbancando nomes históricos como Paulo Kupchina, também pré-candidato a vice-prefeito, e o Serjão, que é esse nome de uma grande densidade eleitoral e que talvez pegasse em uma fatia do eleitorado onde a prefeita talvez não tenha diretamente essa relação, né? Uma surpresa para alguns, dado como certo por outros, mas essa é a novidade aí de que, primeiro, o MDB mantém, né, preserva a sua aliança com a prefeita Fátima, que deve ter uma ampla chapa apoiando o seu nome nessa candidatura à reeleição, e depois indicando esse jovem nome da figura, atual presidente do MDB, advogado, foi diretor da Comusa, e também foi chefe de gabinete do vereador Raul Cássio por algum momento também na Câmara de Vereadores, né? Como é que tu vê esse tempero nesse molho aí, Dejair Krumen? Eu acho que o nome do Luders, com todo o respeito dele, que eu tenho por ele, é para mim o mais fraco de todos que despontavam para ser o vice, né? O Raul Cássio, na minha visão, seria o mais forte, mas o diretório soberano, né, indicou o Luders. Mas eu acho que enfraquece um pouco a chapa da reeleição. E o que vai fortalecer muito a chapa da prefeita Fátima é a composição com
os demais partidos que a apoiam, né? Que é o PTB, PDT, agora o MDB, então só e mais PSB, o dela, que é o PSDB, PSB, né? PSB e PSB. Então, cada candidato, cada partido desses pode colocar até 34, 21. né? Hã? 21. 21, exatamente. 14 mais 7. Multiplica 21 por 5, é um exército na rua pedindo voto para ela, né? Essa é a grande força da campanha, né? E a máquina pública, né? Que, com todo cuidado, será usada também em benefício da reeleição. Mas, eleição decide-se no último voto apurado, né? Vamos aguardar o que vem por aí, né? Tem candidatos despontando, né? Candidatos novos sendo bastante lembrados, né? Eu não posso dizer o que eu estou pensando mesmo, mas o que eu penso em relação a resultados, vai haver surpresa em relação ao resultado da eleição para prefeito em Novo Hamburgo. O que tu aposta em relação à candidatura da vereadora Patrícia Beck? Tu acredita numa união com o também candidato delegado Zucco, ou tu aposta mais no Paulo Ritzel, por exemplo, como vice dela? Não, a união com o Zucco só se daria com a Patrícia de cabeça de chapa, né? Como o Zucco está vindo candidato a prefeito para governar 2 anos, porque a proposta dele é governar 2 anos, e nos 2 últimos anos ele concorre a deputado estadual, para o irmão dele, ou primo, não sei quem é que está... Irmão. O deputado estadual é irmão, né? Vai à federal, eles fariam uma dobradinha. Então, o candidato Zucco vem para governar 2 anos, né? A Patrícia não abre mão da cabeça de chapa. O PP e a Patrícia não abrem mão da cabeça de chapa. Então, eu acho que não vinga essa proposta. Uma outra que se fala muito, e eu acho que ainda pode acontecer, é a Patrícia candidata a prefeita pelo PP e o Paulo Ritzel pelo DEM. Mas o DEM já anuncia que quer o Paulo Ritzel como cabeça de chapa. E o outro que tu falou, quem era? Não, a minha dúvida é quem seria o vice preferido, ou despontando mais nesse momento, né? Ainda não tem, né? A possibilidade do Ritzel ser o vice, ela ainda existe, né? Porque o Ritzel topa e a Patrícia também. Me disseram que o nome do Felipe Kumbraun constou de uma pesquisa feita recentemente, que traria um equilíbrio de nomes também à chapa. Essa conversa eu não ouvi. Acho difícil ele abrir mão de uma candidatura, uma reeleição bem encaminhada. Uma reeleição. Eu acho que o Felipe é o mais votado do PP, ele que vai puxar a nominata, né? E em questão de vice, tem muita gente dando chute, né? Eu, por exemplo, apareci numa pesquisa do PT como vice da Patrícia. E aí eu brinco com ela, que a colocação dela na pesquisa, ela tem que contar os meus votos, porque eu era o vice dela na pesquisa. O PT encomendou uma pesquisa e me botou como candidato a vice. Eu não sou candidato, desisti de ser candidato a vereador, e vou ajudar na campanha. Eu começo hoje um trabalho com os pré-candidatos do PP e do PSL, que o PSL vai apoiar a Patrícia, no sentido de a gravação de textos para áudios para rádio, a propaganda de cada um. Então, isso eu vou coordenar a partir de hoje. Fernando, como é que tu está enxergando esse molho aí, Fernando? Eu quero concordar com o Dejair, com quase tudo que ele falou aí, praticamente tudo, né? Eu acho que realmente o Márcio Luders era entre os candidatos o que tinha menos possibilidades, não foi surpresa, né? Porque já se esperava de uma certa forma isso,
E eu acho que vai ser um pega para capar muito bom dia 15 de novembro, né? Porque nós temos bons candidatos, acho que vamos ter. Tarcísio Zimmermann vem aí por fora também, está vindo, né? E, de repente, pode ser uma surpresa, assim como o Zuco, assim como a Patrícia. Eu acho que nós vamos ter boas candidaturas, aí, pessoas que estão pensando, pelo menos, no bem de Novo Hamburgo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o resultado vai dar assim: 3 vão chegar e quem tiver a língua maior vai passar. Acho que então vai ser pela foto, assim, Deja. Vai ser pelo... Muito bem. E outra, edição dia 15 não tem o digital, né? Quem já não tem biometria. Não tem biometria. Não tem. Leitura biométrica não, né? Abolida pelo TSE por causa da pandemia. Senhores, adorei conversar com vocês, um baita programa nessa segunda-feira. A partir de agora, sim, continuaremos falando de Covid, claro que sim, a gente ainda vive muito de tudo isso. O Brasil chega a 107 mil mortes. Continuamos com uma média terrível de 1.000 mortes dia, né? E daí? No cômputo final. Pois é. E daí, né, Deja? É triste isso, né? Dias difíceis, Dejair Krumen. Dias difíceis. Estou ouvindo o primeiro mandatário do país uma expressão dessa. Dá uma dor no coração. Mas o primeiro mandatário mandando bem na sua avaliação, hein? Não sei se agora eles acreditam no Datafolha, né? Mas até eu, né? Se eu tivesse 600 pila para dar para os mais necessitados, eu era o primeiro da pesquisa. Deja, sabe quanto custa o Bolsa Família, Deja? Não tenho ideia total, não sei. O auxílio emergencial custa 50 bilhões por mês, Deja. Bolsa Família custa 30 por ano. Agora tu imagina, vai mudar de nome, né? Dejair. Imagina a injeção de grana que a gente está tendo aí, como não ter uma aprovação muito boa realmente, né? Precisamos discutir os principais problemas da nossa nação e tomara a Deus sejamos iluminados aí para poder realmente ter esses projetos logo na nossa Câmara de Deputados. Feliz é o Emerson que mora em Tucunduva. Fernando Rodenbusch, teu ponto final. Suquinho de Pneu, quarta-feira, 18 horas, inicia o programa ao vivo, todas as quartas-feiras. Beto Louco, o Everton, Félix, o Tony, grande amigo do Rodrigão aí, o Gustavo Lemertz e eu, e alguns convidados, né, do nosso programa, as estrelas móveis do programa. Suquinho de Pneu, programa irreverente, de muito humor, ao vivo e a cores, das 18 às 19 horas, todas as quartas-feiras. A estreia nessa quarta-feira. Convido o Emerson e o Deja para ligar para ganhar uma pizza, porque a gente vai estar distribuindo pizza no programa. Vamos começar. Eu já acabar com pizza, a gente... Vale TV e o joguinho. Agora sim a gente toma abraçadinho. Deu para ouvir aí? Deu sim. Eu adorei a música do Tony, claro, fiz uma sacanagem com ele, minha aí. Eu quero vocês 4 no Estação Hamburgo de amanhã à noite, Fernando Rodenbusch, para fazer uma prévia do Suquinho de Pinão. Te vira, Fernando. Emerson Maia, adorei tua presença, obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço. Nesse pleito, né? Sente luz e que a gente possa ter uma eleição cada vez mais lisa, no melhor sentido da palavra, né? Lisa não de ligeira, mas lisura, limpa, né? Da lisura do processo, da transparência do processo. Exatamente. Eu queria encerrar agradecendo a oportunidade, falando que Sente Jus é segurança, otimização de tempo, transparência e organização de campanha. Quem quiser conhecer mais, chama um dos nossos associados ou entre em contato comigo. Tá ok? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Deja Krumenan, teu ponto final. O ponto final é que eu não quero ser puxa-saco, mas eu quero cumprimentar a Vale TV, especialmente o Rodrigo, pelo sucesso e pela disponibilidade que a TV teve com os artistas de Novo Hamburgo que ficaram nessa pandemia sem emprego.
e destacar o trabalho do Teleco. A cada domingo eu assisto o Teleco, morro de rir, a maioria das peças eu já assisti desde criança. Depois agora vem o Ben-Hur, com o trabalho dele também patrocinado pelo Banco Itaú. Eu tenho a impressão, Rodrigo, que vocês da TV fizeram mais que a Secretaria de Cultura pelos trabalhadores da cultura nesse período. Muito obrigado. Isso é TV comunitária. Isso a gente tem que enaltecer e falar para os demais. O artista foi um dos principais prejudicados nessa pandemia. E o último que vai voltar a trabalhar, normalmente, os últimos serão os artistas. E, Rodrigo, então, muito obrigado por teres aberto a porta da TV da forma como tu abriu, especialmente para o Teleco, que estavam passando fome, quase passando fome, porque não podiam trabalhar e montar os seus circos. E tu erguesses a lona aí dentro da Vale TV para que eles pudessem se apresentar e mostrar a sua arte e ganhar o seu pão de cada dia. Tá? Parabéns, Rodrigo. Parabéns para a TV. Obrigado, Bicho. Nosso papel cidadão, né? Tá muito legal. Obrigado. Agora vamos ver o Teteco. Vamos ver o Teteco lá em Sapiranga, né? Uma live que ele vai fazer, um drive-in lá em Sapiranga, agora em setembro também. Lembrando o Festival da Mata, a gente acolheu aqui na Vale TV, muito bacana também o projeto dessa turma muito jovem, cheia e dinâmica de Campo Bom. Chegando aí com a gente essa gurizada do suquinho de pneu, essa gurizada assim, dobrando a curva já dos 40, né? E também, em seguidinha, o teu compadre, né? O Alvanir Hoffman e o Sérgio Dieter, né? Vão estar com a gente também num programa musical, especial. A gente está feliz da vida porque a gente também compreende, né, Dejair, que discutir o Covid faz parte do nosso trabalho. Isso o nosso Estação Hamburgo faz, Estação São Léo, o nosso Vale News. Mas as pessoas também precisam de entretenimento, precisam de cultura, precisam rir, precisam descontrair. Então, que bom que a gente pode ser tão plural quanto a gente busca ser. Senhores, obrigado por essa segunda-feira, esse programa especial dessa segunda-feira, sobretudo o carinho da audiência do nosso telespectador. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas com vocês. Até lá.